Uma boa noite, gente. Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, nesse dia 18 de abril de 2022, 8h30 da manhã, segundona, onde nós vamos ler e estudar Levítico capítulo 5. Portanto, já vão abrindo as Bíblias de vocês, já vão se acomodando na cadeira. Eu sempre peço que vocês realmente abram a Bíblia, peguem a Bíblia de vocês, peguem caneta para escrever, lápis, canetinha para grifar, coisas para fazer anotação do que você está aprendendo. Quando a gente anota, a gente fixa melhor o que a gente está aprendendo. Mas já vão então abrindo em Levítico capítulo 5, um capítulo também super curto. O capítulo tem 19 versículos. Estou nesse momento aqui tomando um chá muito gostoso, quentinho. Está frio, mas está um clima muito gostoso para estudarmos juntos a palavra. Antes de começarmos então a leitura do capítulo 5, vamos fazer uma oração e convidar o Espírito Santo para estar conosco. E aí, começamos a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos protegeu durante todo esse dia. Agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é Criador, o Senhor é o nosso mantenedor. O Senhor é o nosso Salvador, Pai. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos pelas inúmeras bênçãos e agradecemos agora pela oportunidade que temos, Pai, de estudarmos juntos a Tua palavra. E ao abrirmos agora a Tua palavra para repartirmos o pão, abriremos agora em Levítico capítulo 5, Pai. E durante a leitura, Pai, queremos que o Senhor se faça presente conosco através do Espírito Santo. E, por favor, nos dê sabedoria, nos dê um entendimento que vem do alto, para que a gente possa compreender tudo que a gente está lendo e estudando aqui. Seja com todos que estão acompanhando aqui ao vivo, seja no Clubhouse ou no Instagram, e também os que estão acompanhando o podcast no Spotify e o vídeo depois no nosso canal do YouTube, Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Tudo bem, gente? Levítico capítulo 5, então já abra as Bíblias de vocês aí. Lembrando que ontem, em Levítico capítulo 4, nós começamos a estudar sobre, segundo está até na minha Bíblia aqui, a oferta pelo pecado. E a gente viu que a oferta pelo pecado aqui não era qualquer oferta, não era um pecado qualquer, era justamente sobre pecados não intencionais. Quando você caía, você pecava, sem se dar conta de que estava pecando, qual era o procedimento, que tipos de ofertas que você tinha que levar, que tipos de elementos que você tinha que trazer ao tabernáculo. Nós vimos ontem vários detalhezinhos. E hoje, no capítulo 5, continua essa mesma sessão, não muda. Continua sobre as ofertas de pecado não intencionais. Então vamos começar a ler aqui, e se aparecer algo aqui, eu vou fazer algum comentário, mas iremos começar então capítulo 5, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional. Começa assim: se alguém pecar por quê? Tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou
e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Nós vemos aqui algumas categorias de outros tipos de pecados aí não intencionais. Por exemplo, se alguém... Olha como existem coisas específicas aqui, coisas muito minuciosas. Por exemplo, se alguém for testemunha de algo e não declarar que foi testemunha de algo e for descoberto isso depois. Além de Deus saber disso, né? Então imagina, acontece alguma coisa, a pessoa é testemunha, ela sabe e ela pode dar o seu testemunho em favor da pessoa no caso, mas ela se abstém. Então ela peca pela omissão. Deus está sabendo, mas quando for descoberto ou quando a pessoa se der conta de que isso era um pecado, ela imediatamente o quê? Tomava consciência do pecado e ela tinha que oferecer um sacrifício. E aqui outras coisas também, por exemplo, como tocar em qualquer animal morto. Animal morto aqui era considerado impuro por N motivos. Um dos principais, quando a gente estuda aqui o contexto, realmente você vê a preocupação até de higiene do povo quando eles estavam ali durante o deserto. A preocupação em não manifestação de doença ou de outras coisas assim. Então, eles eram proibidos. Lembrem-se todo momento que Deus aqui com o povo de Israel tinha que tratar o povo de Israel como bebês, como criancinhas que não sabiam nada e tinham que aprender tudo. E muitas vezes não adiantava explicar ali, não adiantava você falar o motivo, alguma coisa, simplesmente falar assim, você não pode fazer isso aqui. Confie em mim. Deus estava primeiro querendo receber a confiança incondicional do povo. E aqui, uma das coisas era, por exemplo, não tocar em animais mortos. Você ficava impuro, cerimonialmente impuro. E essa pessoa, quando tocasse, mesmo que ela não soubesse, ela já era impura. Quando ela tomasse consciência disso, se um dia ela tomasse consciência disso, ela imediatamente saberia da culpa e ofereceria uma oferta. Enfim, vocês vão ver coisas muito minuciosas aqui, coisas que diziam com o dia a dia do povo no deserto, coisas que eles presenciavam no deserto, situações que eles vivenciavam ali no povo e que eles às vezes achavam que eram situações comuns. Por exemplo, quem diria que eu não testemunhar de algo que eu vi ou ouvi a respeito poderia ser um pecado? Sabe quando eu posso ajudar e eu não ajudo? E eu simplesmente deixo a pessoa ali se ferrar? Pois é, aqui sofre a consequência e ele é culpado. Quando ele toma consciência disso, ele vai para o sacerdote e o sacerdote vai fazer a propiciação pelos pecados, a substituição ali. Verso 7. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa de seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado, e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto. Lembra que o holocausto é totalmente queimado, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela com uma porção memorial, e a queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. É a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele, por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Aqui no caso, Deus, mais uma vez, eu já tinha comentado isso anteriormente, Deus contemplava e dava oportunidade a todas as pessoas de fazerem esse processo, de irem confessar o pecado e oferecer uma oferta pelo pecado, desde o mais rico até o mais pobre. Se a pessoa ainda fosse paupérrima,
ela poderia trazer um jarro da melhor farinha que ela tinha, como propiciação. E aí o sacerdote pegava um punhado como um símbolo, como um representante, jogava no altar e o restante da farinha ele usava como o quê? Como própria alimentação. Assim como a oferta de cereal que a gente tinha visto anteriormente. Verso 14. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará ainda 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. E aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente vê esses casos aqui, a pessoa ela é culpada, mesmo muitas vezes, sem se dar conta de que ela é culpada. Então, assim, a gente vê que há situações em que a pessoa está pecando, situações que a pessoa está desonrando ou desobedecendo ao mandamento, uma lei de Deus, fazendo qualquer coisa que ele não faz ideia. Mas olha que interessante no final. Ele, mesmo que cometeu sem intenção, ele se tornou culpado perante o Senhor. Ele não teve intenção de fazer aquilo, mas ele fez. Ele se torna culpado. E inclusive ali, se alguém cometer um erro no verso 14, em qualquer coisa consagrado ao Senhor, enfim, causar algum dano, ele vai ter que restituir. Ele não só oferece a oferta pelo pecado dele, que ele tem que restituir o que ele danificou e ainda vai acrescentar 1/5 do valor como oferta, ainda mais por aquilo que ele fez. Então nós vimos aqui mais alguns tipos de modalidades de ofertas por pecados ou atos pecaminosos não intencionais. Pessoa errou, vacilou, tropeçou, não tinha intenção, mas mesmo assim ela tropeçou. De repente ali passou um tempo, ela, vacilei. No momento que ela cai em si, no momento que ela realiza ali que ela vacilou, que ela pecou, ela vai e oferece a oferta pelo pecado dela, conforme aqui seja a modalidade. É isso, gente. O capítulo 5 eu falei que era super devagar, quer dizer, super rápido. Não desanimem, porque vai ter ainda mais 2 capítulos ainda assim aqui, falando de oferta, falando das modalidades da oferta. Depois ali, a partir do capítulo 8, a gente vai começar a ver outras coisas, vai ter mais história. Por enquanto, gente, é isso. É realmente mostrando que Deus estava ali apresentando uma solução temporária ali, um símbolo, para qualquer tipo de pecado que aparecesse. E ele fazia questão de ensinar para Moisés ensinar para o povo o tipo de transgressão, as coisas que poderiam ser consideradas transgressões, para ninguém ficar ali alegando ignorância, para ninguém ficar alegando que não sabia, que não era assim, que sei lá o quê. Porque o que acontece? Se Deus fosse injusto, ele simplesmente falaria que algo era errado, ou nem avisaria que algo era errado, e consideraria a pessoa culpada e não apresentaria uma solução. Deus aqui, pedagogicamente, estava mostrando para essas pessoas que não importa se você é rico, se você é pobre, se você é paupérrimo, se você é alguém que fez um pecado intencional, e nesse caso que nós estamos vendo aqui, os pecados não intencionais. Você é culpado, não importa a sua classe social, não importa o seu nível de sabedoria aqui, porque se você estava na ignorância, você pecou, você continua sendo culpado. Quando você toma consciência daquilo, você imediatamente sabe que foi culpado, que você pecou.
Então não existe diferença de classe social, de pessoa mais inteligente, não. Todos pecam, porém Deus apresenta uma solução para todos. Todo tipo de ofertinha aqui, né, apresentada, né, de todos os tipos de modalidades. Lá na frente, quando Cristo morre, ele é tudo isso ao mesmo tempo, para ricos, pobres, ignorantes ou não, inteligentes ou não, sacerdotes ou não. O sacrifício de Cristo na cruz foi completo, não tinha diferença, não tinha aqui cereal, não tinha cabra, não tinha carneiro, não tinha pombinho, não tinha nada disso quando Cristo morre. Quando Cristo morre, ele é o sacrifício definitivo. Dito isso, vamos fazer uma oração e vamos encerrar o estudo do capítulo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, lhe agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos por mais esses momentos que nós compartilhamos aqui estudando a Tua Palavra, um capítulo curto, mas mostrando diversas, Pai, curiosidades e diversos detalhes sobre o sistema de sacrifícios, o sistema de expiação pelos pecados, Pai. Hoje nós vimos mais modalidades sobre pecados não intencionais. Muitas vezes nós cometemos vacilos, nós erramos e a gente vai se dar conta que a gente errou lá na frente. Mas não é porque a gente não toma consciência que não signifique que seja errado, Pai. Que o Senhor invite o Santo Espírito para estar conosco constantemente, para que Ele nos avise e nos alerte, Pai, das coisas antes da gente fazer. O Senhor fala na Bíblia que o Senhor não manda ou o Senhor não permite tentações acontecerem na nossa vida mais forte daqueles que nós não podemos suportar. Por favor, Pai, invita o Santo Espírito para que a gente possa suportar, com a sua ajuda, as tentações. E caso a gente caia, e a gente eventualmente vai cair, que a gente, Pai, possa olhar para a cruz, que a gente possa olhar para o Teu sangue derramado nela e que a gente possa declarar para o universo que o Senhor morreu pelo nosso pecado e que o Senhor já está, nesse momento, no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo pelos nossos pecados, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todos aqui que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia, seja ao vivo, seja a gravação, onde quer que eles estejam ouvindo, assistindo, seja também com as suas famílias que estão aqui todas representadas, seus amigos, seja com seus problemas, seus desafios, com as suas angústias que vão no coração, seja com todos eles, Pai, e abençoe-os e responda às orações de cada um aqui conforme a sua vontade. Seja também com os menos favorecidos do seu reino, Pai, os menores do seu reino. Os que não têm onde dormir, pessoas que estão passando frio, fome, sede, os refugiados de guerra, pessoas que estão perdendo seus lares por diversos motivos, seja com todos esses, Pai, por favor. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Perdoe os nossos vacilos, perdoe pelos erros que a gente às vezes nem se dá conta. Nos perdoe, Pai. E nos dê uma ótima noite de descanso. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que, então, amanhã, 8h30 da noite, iremos ler e estudar Levítico, capítulo 6. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Levítico, capítulo 6. Um grande beijo, um grande abraço. Valeus e falous.